Shalom, meus queridos e amados amigos, que o Eterno abençoe todos vocês, muita paz, alegria e muita oração, tá? Vamos orar, gente. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo, né? Estão vendo o que está acontecendo, viram a live aí, então a coisa não está fácil não. Estão tentando de todas as maneiras derrubar o presidente Bolsonaro. Eu me lembro de uma coisa, de algumas coisas, né? Uma delas é que José Dirceu disse, é só uma questão de tempo para nós tomarmos o poder. Que ele falou que é diferente de ganhar as eleições, tá bom? Então ele falou de tomar o poder. Recentemente, o José Dirceu falou que tinha que derrubar o Bolsonaro esse ano. Quer dizer, ele deu uma ordem. Eu estou querendo saber. O Zé Dirceu dá ordem e um monte de gente diplomada que ganhou o voto do povo, outros não ganharam o voto do povo, mas passaram anos na faculdade, é para obedecer a ordem de um criminoso que está condenado, ele está condenado, né? Ele está fora da cadeia, mas ele está condenado. Então quer dizer que ele dá ordem e as pessoas que adquiriram o poder, certo? Com luta, com esforço, né? Nem 100%, é claro, né? Mas obedece a ordem do Zé Dirceu, é ele que dá a ordem. E depois, ele vai ser coroado? É uma pergunta, só uma pergunta. Eu estou querendo entender, porque foi ele que disse, não fui eu. Ele disse que ia tomar o poder. E parece que está orquestrada a coisa para derrubar o Bolsonaro. E não só derrubar, querem prender o Bolsonaro. Eu vou mostrar aqui, tá? Querem prender. E eu vou mostrar aqui a própria esquerda falando. Tá certo? Presta atenção. Olha só, senador esquerdista escancara a narrativa que eles pretendem construir com a famigerada CPI da doença, da Covid, né? Então tá aqui, ó, esse senador, tá bom? Eu não sei como é que a pessoa pede o voto do povo para depois trair o povo, né? Que prazer é esse, né? Tá? Triste. Tem ingênuo repetindo por aí que a CPI será uma maneira de mostrar as falcatruas dos estados e municípios cometidas durante a pandemia. Conversa, deixa de ser bobinho, tá? Cresce, desenvolve, tá bom? Tá aqui o próprio esquerdista falando. Eles estão com essa jogada. Já tentaram um jeito, né? Iam tentar um jeito, estava tudo certinho, de pôr o Bolsonaro com problema mental. Não deu certo. Agora vão tentar dessa maneira, o que eu vejo na minha maneira de ver, tá? Que não deve estar na Constituição isso aí, porque o ministro Barroso deu uma ordem para o Senado, para fazer uma CPI. Aí o Senado é ou não é uma casa independente, soberana? É uma pergunta. É uma pergunta. O Supremo é soberano, certo? O Executivo tem que ser soberano, certo? Apesar dos pesares, e tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal são soberanos, ou não é? É uma pergunta, nós queremos saber, certo? Então tá aí. Para esses eu digo uma coisa que a esquerda sabe é lutar. Olha bem, tá? Olha bem o que ele falou, a esquerda sabe é lutar, política e construir narrativas, tá bom? Eu vou ler de novo para que você não deixe de entender nada. Tem ingênuo repetindo por aí que a CPI será uma maneira de mostrar as falcatruas dos estados e municípios cometidas durante a pandemia. A Polícia Federal está atrás, já houve diversas denúncias. Então, se não estão buscando, não querem. Não fizeram CPI é porque não quiseram. Tá bom? Então não precisa essa aí a gente aproveita e vão, não. A intenção aqui é outra e vou mostrar aqui eles falando, tá? Então para esses eu digo uma coisa que a esquerda sabe é lutar a guerra política e construir narrativas. Essa CPI tem objeto, né? Claro e determinado, certo? É unicamente contra Jair Bolsonaro, certo? Então olhe bem, para quem ainda duvida, eis para quem quiser verificar o que um senador da esquerda que controla o Senado
acabou confessando no Twitter, desculpem, ao entregar a estratégia do grupo. Presta atenção, as palavras do senador de esquerda, presta atenção. É lamentável que o Senado, se omitindo, tenha que ser obrigado a cumprir com seus deveres básicos. A responsabilização de Bolsonaro está próxima. Olha bem, ele foi proibido de fazer, qualquer ataque à doença, de fazer qualquer trabalho a não ser dar dinheiro, certo? E estão querendo agora pegar ele porque ele não fez nada contra a doença, tá bom? Com aquilo que ele foi proibido, né? Então tá aqui, ó. Então a responsabilização de Bolsonaro está próxima e se a justiça for feita, olha bem, senador de esquerda falando, se a justiça for feita, seu impeachment e sua prisão, tá? Serão desfechos inevitáveis dessa CPI. Então olha bem, eles não querem só impeachment, querem prender o Bolsonaro, enquanto o outro foi perdoado os processos dele lá, o julgamento dele, certo? Do 9 dedos, tiraram ele do impedimento para a eleição, e eu já falo há muitos e muitos vídeos atrás, eu falei, certo? Está tudo preparado para botar ele de volta lá, na cadeira da presidência. Estão armando direitinho para pôr ele de volta, tá bom? E ele está contando vantagem, porque ele não consegue segurar a euforia, ele mesmo acaba se entregando, tá bom? Então tá aqui o ministro Barroso, que determina que o Senado instaure a CPI da Covid, Então tá aí, o ministro Barroso dando ordem para o Senado. Aí resta o Senado dizer se é ou não independente. É isso que nós queremos saber. O Brasil quer saber. Você vota num senador, certo? E depois quem dá ordem é um ministro da Suprema Corte. Então o povo está querendo saber. Então nós vamos começar a escolher ministro da Suprema Corte, certo? O povo quer saber isso. Então tá aí, tá ok? E olha aqui, ó, senador sobe o tom, contra Barroso. Hora de darmos, quem sabe, o primeiro impeachment de um ministro do Supremo. Então, pelo que eu vejo, minha opinião simples e humilde, tá? Eu vejo que foi provocada uma guerra institucional. Essa que é a realidade. Ou se apazigua ou vai complicar. O senador Carlos Viana do PSD subiu o tom contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Segundo o parlamentar, as autoridades devem ajudar o país a vencer esse momento, não tomar decisões que piorem o Brasil. Tomou uma lição de moral aqui, De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, a decisão de Barroso, que determinou a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, ele determinou, certo? Uma CPI da doença chinesa, no Senado Federal, será para investigar o próprio governo federal, certo? Carlos Viana, visivelmente irritado com a situação, disparou: sou a favor que essa decisão do ministro Barroso seja alvo de uma investigação pelo Senado, que nós questionemos a casa, se de fato ela tem vigência legal. Se chegarmos à conclusão que não há embasamento da Constituição, ao meu ver, é hora de darmos, quem sabe, o primeiro impeachment de um ministro do Supremo. Está na hora da gente começar a encarar. Olha aí o que falou o senador. E prosseguiu: o Supremo não pode ir além do que está escrito na lei. Perfeito, certinho. Então, que o parlamento comece a exercer o seu papel. O parlamentar afirmou que o processo de impeachment do ministro começa com o recolhimento de assinaturas para posterior apresentação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que pode ou não colocar o tema em pauta, certo? Então tá aqui, ó, o senador
Então, vamos aguardar aí as movimentações. E o presidente Bolsonaro, claro que irritado com tudo isso, certo? Que o Bolsonaro não provoca ninguém. Bolsonaro só está sendo provocado e atacado constantemente de noite pela mídia e por tudo. Isso tudo tem a Globo junto, né? Porque é claro que a Globo está doido para a teta ser aberta, certo? Acredito que se derrubem o Bolsonaro, a primeira coisa, abre as tetas para a Globo mamar, tá bom? Urgente, Bolsonaro detona Barroso, falta coragem moral e sobra militância política. Conhecemos o seu passado, olha, estou falando que foi provocada uma guerra institucional, não tem como esconder mais agora, certo? E tudo gera consequências. Atos positivos geram consequências positivas. Atos negativos geram consequências negativas. Quando a pessoa não freia a sua língua, ele acaba envenenando os demais. Então, cuidado. Isso é terrível, hein? Na manhã desta sexta-feira, dia 9, o presidente Jair Messias Bolsonaro rompeu o silêncio sobre o Supremo Tribunal Federal, certo? Segundo o presidente, a decisão monocrática de Barroso, monocrática, um ministro determinando a todo o Senado, certo? Determinou que o Senado Federal instale uma CPI da Covid, né? Contra o presidente Jair Bolsonaro. Em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro detonou. Ao que parece, falta coragem moral para o Barroso e sobre ativismo judicial. E sobra ativismo judicial. Que coisa feia, não? Tem que ouvir isso, não? Certo? Não estudou tanto para chegar no poder que tem, dá graças a Deus, não. Vamos derrubar o presidente, que coisa terrível. Um ministro do STF faz politicalha, disse Bolsonaro. E disse mais, Barroso, nós conhecemos o teu passado, olha que a coisa é terrível, hein? E a tua vida, e o que você sempre defende, né? Inclusive, como chegou ao Supremo. Precisava saber, né? O povo saber tudo, né? Defendendo o terrorista Cesare Battisti. Se tiver um pingo de moral, manda abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus colegas do STF. Bolsonaro abriu o verbo para valer, hein? Nas redes sociais, o presidente ainda disse mais. Barroso se omite ao não determinar ao Senado a instalação de processos de impeachment contra ministro do Supremo, mesmo a pedido de mais, mesmo, né, tem um pedido aqui, ó, de mais de 3 milhões de brasileiros. Falta-lhe coragem moral e sobra-lhe imprópria militância política. Terrível, hein? Olha o Bolsonaro falando aí, ó. Só parar um pouquinho. Não sei. A questão sobre o ministro Barroso. É sobre a decisão do Barroso de ontem, monocraticamente. Presta atenção que é importante, pessoal. Mandando, né, determinando que o Senado Federal instale a CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. É exatamente isso. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores. É para apurar, segundo lá está na ementa do pedido de CPI, né, omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, tá, para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. Agora, detalhe. Lá dentro do Senado, tem processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é disso que o Brasil precisa. Vivendo um momento crítico de pandemia, pessoas morrem, e o ministro Supremo Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Barroso, nós conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu,
como chegou ao Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesare Battisti. Tá? Então, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. É isso aí, presidente. Se tiver moral, um pingo de moral, Mr. Barroso, mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. Boa, garoto! É isso aí, doutor! Vamos parar um pouquinho. Parabéns ao presidente Bolsonaro, falou a verdade e muita coisa que o povo tem entalado vontade de falar e não fala, né? Então tá aí, parabéns ao presidente Bolsonaro, perfeito. O povo está magoado com tudo isso, que está vendo uma coisa, criou um ritmo muito forte para derrubar o presidente, mas não vão derrubar, tá? Não vão, porque o povo está com o presidente, o povo elegeu o presidente e está ali do lado dele, vai permanecer do lado dele, tá certo? E nós vamos mostrar que o povo tem força sim, porque Deus está conosco, e vão cair aqueles que tentam derrubar. Com certeza. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos ver o que vai acontecer, né? Shalom, forte abraço.